Olá, pessoal. Eu espero que vocês estejam muito bem, que os vossos familiares estejam muito bem, que todos estejamos conseguindo realizar os nossos trabalhos cotidianos, nesse caso, aperfeiçoarmos nos nossos estudos. Isso é muito importante para esse momento, é importante para todos os momentos, como eu sempre lhes falo, mas em particular para esse nosso momento em que o isolamento social, em que essa situação permanente de ameaça a nossa vida, inclusive essa desestruturação social que nós estamos vivendo, podem ser minimizados por meio do nosso estudo, da nossa leitura, da nossa meditação filosófica. A filosofia serve para todos esses amplos, esses amplos desafios, seja pensarmos a estruturação social, a justificação da normatividade, a coerência teórica, seja finalmente para nós, como eu lhes disse, meditarmos um pouco sobre as múltiplas facetas da condição humana, inclusive essa, ok? Própria uma pandemia tão ampla, que nos permite, portanto, reflexivizarmos o nosso dia a dia. Então, que vocês estejam, repito mais uma vez, conseguindo aproveitar bem esses momentos. Nós estamos iniciando mais uma disciplina, mais uma aula da nossa disciplina de filosofia política, em que nós estamos estudando a filosofia política clássica, maiormente Platão, Aristóteles e Santo Tomás de Aquino, que nós já vimos, e também, então, a filosofia renascentista, a filosofia política renascentista e relativa aos albores da modernidade política, portanto, até o século XVII em particular, ok? E nós, na aula anterior, começamos o estudo do Príncipe de Maquiavel. Vocês lembram, inclusive, isso está gravado na nossa aula, disponibilizado no meu canal no YouTube. Vocês lembram que eu lhes falava que o Príncipe de Maquiavel é um dos top 3 livros de teoria política mais fundamentais da cultura ocidental, ok? Se nós pensarmos, eu hoje pensava, enquanto realizava alguns trabalhos aqui em casa, elencarmos os 4 livros mais importantes da teoria política ocidental, nós certamente teríamos o Príncipe entre eles, até porque, antes de tudo, ele está no top 3 que eu lhes falava. Então, eu penso aqui na República de Platão, na Política de Aristóteles, no Príncipe de Maquiavel, e então, por exemplo, no Karl Marx, talvez a ideologia alemã. Vejam que não são necessariamente as melhores teorias, mas estão no top 4 no sentido do impacto ao mesmo tempo acadêmico, teórico, que é uma das pretensões chaves da filosofia enquanto ciência, mas também no que diz respeito à sua vulgarização, à sua popularização, no que tange à prática política cotidiana, às perspectivas culturais cotidianas. Nesse caso, repito mais uma vez, Platão, Aristóteles, Maquiavel e Marx são autores fundamentais, e mais uma vez, isso mostra a importância do autor Maquiavel, Nicolau Maquiavel, e do livro O Príncipe, que nós estamos estudando desde a aula anterior. E o que é que nós vimos, entre outras coisas importantes, para nós retomarmos o nosso estudo hoje? O que é que nós vimos no caso do Príncipe de Maquiavel nessa mesma aula anterior? Primeiro aspecto importante, que eu acho que não pode deixar de ser percebido nesse livro, é exatamente essa ênfase na identidade entre governo ou governante e governados, ok? O Maquiavel insiste muito isso, embora tal perspectiva fique muito mais clara no fim da obra, por isso, inclusive, que nós começamos com essa passagem final, mas o Maquiavel insiste muito nessa ideia de que a teoria política, de que a prática política em torno exatamente à conquista e à manutenção do poder não pode se esquecer de que o governo se adequa ao tipo de estrutura social, ao tipo de dinâmica popular, política que nós encontramos e vice-versa, ok? O príncipe ou o governante não consegue conquistar e manter o poder se não levar em conta exatamente essa condição, essa especificidade da população em que esse governo se situa, a qual ele está adscrito. Portanto, lembrem aquela expressão que nós comentávamos na aula anterior: cada povo tem o governo que merece, e nós invertemos, lembrem aquela máxima, no sentido de uma regra de ação. O governante deve levar em conta, se quiser conquistar e manter o poder, exatamente a perspectiva social, a perspectiva cultural na qual ele se insere. E nós falávamos exatamente nesse sentido que Maquiavel dá ao poder enquanto uma reflexão técnica, uma reflexão imparcial, objetiva,
acerca das condições estruturantes em termos de realpolitik que geram, que legitimam e que estabilizam o poder ao longo do tempo. Então esse foi o primeiro aspecto fundamental, a identidade entre governantes e governados, a identidade entre governo e povo como uma máxima de ação fundamental da prática política cotidiana. O segundo aspecto importante que também comentamos na aula anterior foi exatamente do ponto de partida da sua teoria política, que é exatamente uma noção negativa de natureza humana. Os homens são maus, essa é a regra de ação, digamos, inicial. Mesmo que de fato nem todos sejam, mas o ponto de partida de uma boa teoria política, para Maquiavel no caso, é exatamente esse, de que os homens são maus e vão tentar te derrubar do poder, vão criar artifícios vários para que você perca exatamente a hegemonia que conquistou, porque, em última instância, lembrem, nós comentamos isso, inclusive, no final da nossa aula, de modo mais intenso, o poder, a busca pelo poder é algo muito próprio à natureza humana, num sentido egoísta do termo, de um ego absoluto que quer se demarcar em relação aos demais, que quer assumir primazia, supremacia em relação aos demais, que quer mandar nos demais, que quer quase que numa espécie, se nós lembrarmos de Gilberto Freire, de sadismo, dominar, orientar, tripudiar, enfim, dos demais, ou enfim, do sujeito, do grupo que quer se destacar aos demais. A política é dinamizada por essa perspectiva de um ego absoluto, e não é mero acaso, então, nesse aspecto, que o ponto de partida seja exatamente esse. No caso, a maldade da natureza humana, a maldade inata da natureza humana. E aí, então, o terceiro aspecto, consentâneo a esses dois, qual que foram os dois aspectos que eu conversei com vocês agora, correlação governante e governados, governo-povo, e segundo, então, maldade inata da natureza humana. Então, consoante esses dois aspectos, nós temos exatamente essa ideia de que a política não é utopia, não pode ser analisada a partir de uma perspectiva normativa que está sobreposta à própria dinâmica política cotidiana. Portanto, vejam, Maquiavel defende um realismo político contrariamente a essa perspectiva de um normativismo político. Em Platão, em Aristóteles e em Santo Tomás de Aquino, nós vimos exatamente o normativismo político, isto é, a política é um meio para um fim maior, que é o bem comum, a paz, a estabilidade sociais. Enquanto meio para um fim maior, lembrem, o Santo Tomás de Aquino era muito claro, o governante não se utiliza do povo, ele serve. Perdoe-me, o governante não se utiliza do povo, o governante serve ao povo. E no mesmo diapasão, como Aristóteles e o Platão chamavam muito a atenção na República, e no caso, tanto na Ética Nicômacos quanto na política, o procedimento político para alcançar esse fim do bem comum só pode se dar dentro de valores morais, dentro de um padrão de correção moral básico, sob pena, então, de, por meios injustos, conquistarmos exatamente um fim injusto. Portanto, para Platão, Aristóteles e Santo Tomás de Aquino, os fins justos, os meios, eles acabam exatamente dinamizando a possibilidade de uma política justa ou injusta. Não se alcança uma política justa por meios injustos e vice-versa. Então, isso é muito interessante porque no caso de Maquiavel, nós vamos perceber que a política é um meio, a política é um fim em si mesmo. O objetivo do poder político é a perpetuação ao longo do tempo, exatamente por meio dos mecanismos práticos que nós encontrarmos para garantir essa perpetuação. O poder não está adscrito, subsidiário e não é consequente a uma perspectiva, como eu lhes disse, utópica ou normativa em sentido amplo, a um ideal moral em sentido amplo, senão que tem a sua própria lógica, que é dinamizada pelo fato de que esse mesmo poder é um fim em si mesmo e direcionado permanentemente à sua hegemonia interna. Ok? Por isso que o Maquiavel diz que não se importa, não quer levar em conta supostas idealizações que nunca existiram na prática, mas se manter, é o termo dele, adscrito à verdade efetiva das coisas, ou seja, a uma análise histórico-sociológica, digamos assim, a uma análise social quantitativa que nos permita elaborarmos regras procedimentais de ação a partir de situações cotidianas, de situações fáticas
em que lideranças políticas, em que grupos políticos se debateram em torno exatamente ao poder. Por isso que nós terminamos a aula anterior com a observação de que para Maquiavel a política não pode, em hipótese alguma, estar subordinada a um fundamento transcendente, sobreposto a ela, nesse caso, em termos utópico-normativos. A política, e nesse caso, o governante que quiser conquistar e manter o poder, ele tem de estar aberto a diferentes situações cotidianas, inclusive em termos imorais. Mas o mais importante de tudo é exatamente essa ideia de que a política não é moral nem imoral, ela é exatamente uma técnica de conquista e de manutenção do poder, pelo menos como vista empiricamente, como vista praticamente, e para Maquiavel esse o ponto importante desde o qual se parte para pensarmos a política. Obviamente aqui ele ignora as lutas normativas em torno ao político. Nós vimos em Platão, nós vimos em Aristóteles, nós vimos em Santo Tomás de Aquino, nós vamos ver em qualquer autor, em qualquer posição teórica, essa ideia de que normatividade não é uma mera fantasia. Talvez tenha essa perspectiva de que Maquiavel não soube valorizar a rigor, digamos, os próprios exemplos históricos em torno a lutas por normatividade, em torno a essa ideia de que o poder tem um compromisso coletivo, intersubjetivo e, portanto, também um refreamento moral, ok? Mas ainda assim é muito importante, como eles disse, para nós percebermos uma perspectiva que é alternativa e que é, em termos de compreensão da teoria política, da análise social, e que é inaugurada por Maquiavel. Qual é essa perspectiva? O realismo político de que eu lhes chamei a atenção antes, porque, de novo, mais uma vez, vamos retornar a Platão, Aristóteles e Santo Tomás de Aquino. Nós temos um normativismo político que se torna, na verdade, na vertente teórica hegemônica por pelo menos ali 1.400 anos, e hegemônica no sentido de absolutamente, no caso, ou até mais, até quase 2.000 anos, mas hegemônica no sentido de não ter nenhuma concorrente à altura. O normativismo político, até Maquiavel, exerce hegemonia plena no âmbito das teorias políticas. E com Maquiavel nós vemos exatamente esse contraponto no sentido de um realismo político para o qual, repito mais uma vez, a política deve ser lida enquanto autorreferencial, enquanto fim em si mesmo, ou seja, como uma eterna luta fática, instrumental, em torno à conquista e à manutenção do poder, em torno à reprodução e à hegemonia desse mesmo poder, ok? Dito isso, então, gostaria de maximizar os nossos slides de hoje para que nós consigamos, então, essa é a meta de todo modo, finalizar o estudo das partes que eu considero mais importantes do Príncipe e que, como eu venho dizendo mais uma vez, se tornam fundamentais para nós entendermos a emergência desse paradigma político alternativo que vem até nós e que é, digamos assim, influente não apenas se nós pensarmos no âmbito acadêmico, se mantém em grande medida possível, atual, em várias formas da reflexão teórica, da crítica social, mas também foi assumido no cotidiano, vulgarizado ao ponto de nós usarmos várias e várias vezes a perspectiva do maquiavelismo, do maquiavélico, digamos assim, no âmbito do senso comum. Por isso, aliás, repito mais uma vez que eu coloquei a República de Platão, a Política de Aristóteles, o Príncipe de Maquiavel e a ideologia alemã, ou os manuscritos econômico-filosóficos, mais certo, a ideologia alemã, de Marx, e nesse caso também Engels, como livros absolutamente fundacionais da cultura ocidental nesse trânsito entre teoria e prática, entre academia e vulgo próprio ao senso comum. Muito bem. Dito isso, lembrando, nós estamos falando do realismo político, a política sendo analisada como técnica de conquista e de manutenção do poder a partir da constatação factual de que essa mesma política não tem, pelo menos no caso de Maquiavel, nenhuma base normativa ou utópica transcendente a ela mesma, se caracterizando mais uma vez enquanto permanente luta por poder, por hegemonia, por reprodução do poder entre os indivíduos e os grupos, sem nenhuma questão moral de fundo, sem nenhuma destinação última que não exatamente a própria hegemonia, a própria satisfação desse ego absoluto próprio a natureza humana. Então, dentro desse contexto, nós vamos partir exatamente hoje dessa pergunta, tentando respondê-la a partir do próprio Maquiavel.
E qual é essa pergunta? Exatamente de se é melhor ao príncipe ser temido ou ser amado, ok? E aí o Maquiavel nos diz em torno a essa pergunta. Surge daí uma questão. É melhor ser amado que temido ou o inverso? Então vejam, o governante deve ser, se nós tivermos que escolher entre uma ou outra posição, deve escolher ser amado ou ser temido. E aí vejam o que ele nos diz. A resposta é que seria de desejar ser ambas as coisas. Mas como é difícil combiná-las, é muito mais seguro ser temido do que amado, quando se tem de desistir de uma das coisas. Então vocês vejam, se o governante tiver que escolher entre ser amado pelo povo ou ser temido pelo povo e não puder conciliar as duas, a resposta mais importante é o governante precisa ser temido pelo povo. Obviamente, ser temido não é a mesma coisa que ser odiado, nós vamos ver isso inclusive adiante, mas vocês vejam, antes de tudo, o governante precisa ser temido pelo povo, porque ali você tem exatamente um respeito fundado no medo, digamos assim, na reverência, né? O Hobbes vai dizer, inclusive, em relação ao Estado, por meio da espada, o Estado condiciona, e ele diz desse modo, a obediência reverente dos súditos, dos cidadãos, em relação exatamente ao Estado de Direito. Nós vamos ver isso, de todo modo, quando acessarmos Hobbes. Mas vocês vejam aqui, de novo, o ponto importante. Ser temido é o primeiro ponto estrutural do poder, e nesse caso, do governante. E por que é melhor ser temido do que ser amado? E aí vejam, isso porque geralmente se pode afirmar o seguinte acerca dos homens, que são ingratos, volúveis, simulados e dissimulados. Fogem dos perigos, são ávidos de ganhar e enquanto lhes fizerem o bem, pertencem inteiramente a ti. Te oferecem o sangue, o patrimônio, a vida e os filhos, como eu disse acima, desde que o perigo esteja distante. Mas quando precisas deles, revoltam-se. Então vocês vejam por que, em primeiro lugar, é melhor ser temido que amado pela natureza humana, por causa da nossa condição antropológica, que é exatamente a maldade inata na natureza humana. Veja, entre seres que são essencialmente maus, digamos assim, ou pelo menos, se nós tivermos como ponto de partida essa ideia de que os seres humanos são maus, digamos assim, a nossa primeira resposta seria exatamente essa, é melhor ser temido, porque pessoas más não amam, fingem que amam, digamos assim, elas enganam, inclusive por meio do amor, para tirar os seus benefícios. No caso, vejam os muitos golpistas, por exemplo, em torno a essa questão. Mas vocês vejam, pessoas más não amam, elas odeiam, elas se aproveitam dos outros, e nesse sentido, a regra de ação básica, primordial, para quem pensa o poder partindo de uma noção utilitária dele, partindo de uma noção técnica dele, factual dele, e ao mesmo tempo pressupondo a maldade inata na natureza humana, é exatamente essa. A primeira regra é, antes de tudo, as pessoas devem temer o poder, porque se temem, e o temem pelos castigos, enfim, pela possibilidade que ele tem de condená-las, se o temem, essas pessoas vão minimamente obedecê-lo, ok? E aí vejam, é o que ele nos diz, inclusive, o medo ao castigo e não o amor é o melhor princípio de governo. Lembre mais uma vez, uma natureza humana má, degenerada, só pode ser controlada em sentido estrito por meio da espada, da violência, do medo, ainda que, obviamente, dosados, mas exatamente no sentido do medo, da espada, da ameaça da morte ou do castigo, como ele colocou. Por isso, inclusive, vejam, o medo ao castigo e não o amor é o melhor princípio de governo. O Aristóteles, aliás, falava que junto com a dissuasão, com a discussão pública que convence, temos exatamente, em última instância, a possibilidade de as instituições públicas trabalharem com essa perspectiva da violência institucionalizada e, obviamente, legítima. No direito, na linguagem do direito, isso se chama coerção e coação. A coerção é a possibilidade que o poder público tem de se utilizar do aparato repressivo, e a coação é exatamente o exercício em ato dessa violência por parte do aparato repressivo. O Maquiavel nos diz, então, o príncipe que se apoia inteiramente sobre suas palavras, descuidando-se de outras
precauções, se arruína, porque as amizades que se obtêm mediante pagamento e não com a grandeza e nobreza de ânimo, lembrem, os seres humanos não têm grandeza e nobreza de ânimo, se compram, mas não se possuem, e no devido tempo não podem ser usadas. Ou seja, mais uma vez, partindo-se de uma noção negativa da natureza humana, como, digamos, um código regulador, um guia regulador da projeção do poder político, do planejamento da ação política, tem-se exatamente que não há como se confiar numa suposta grandeza e nobreza de caráter das pessoas, porque elas não têm. Na primeira hipótese que elas puderem, elas vão romper os compromissos ou então passar a perna em você. Por isso, nesse caso, é melhor temer do que amar ou julgar que supostamente se esteja sendo amado. É bem interessante, embora, como eu disse, Maquiavel não sirva necessariamente para interpretar uma realidade democrática tão plural, que quando se fala no centrão político em termos federais, você tem exatamente essa ideia de um grupo político que é uniforme, mas ao mesmo tempo disforme, digamos assim, não tem uma unidade intrínseca que não qual estar governando junto com o executivo de plantão. Ou seja, muda o executivo, eles mudam certos comportamentos para se manterem direcionados, adscritos ao executivo de plantão, repito, buscando ganhar com ele. É mais ou menos esse exemplo de alguém que está com você na bonança e lhe abandona na medida em que essa bonança se perde, então associando-se a outro senhor, associando-se a outra posição partidária, executiva propriamente dita, ok? E aí vejam, os homens têm menos receio de ofender quem se faz amar do que a outro que se faça temer. Ou seja, os homens desrespeitam mais fácil quem é bondoso do que quem é forte, violento, digamos assim. Vocês viram aí uma pessoa que não tem escrúpulos e que encontra uma outra pessoa boa, muito mais fácil a engana e tem coragem de enganá-la do que se encontrar, no caso, uma pessoa má que possa se vingar numa proporção consentânea, digamos assim. Então é a mesma coisa com o poder político. Onde há um bom governante, as pessoas pisarão em cima dele. Onde esse governante tem força e se faz temer, as pessoas, por medo das reações dele, obedecerão. E aí vejam, pois o amor é mantido por vínculo de reconhecimento, o qual, sendo os homens perversos, é rompido sempre que lhes interessa, enquanto o temor é mantido pelo medo do castigo que nunca te abandona. Então vocês vejam, o amor é um sentimento que exige reciprocidade e reconhecimento, ou seja, você ama alguém em quem você confia, em quem você dedica, e a quem você se entrega, digamos assim. Então ele está fazendo essa metáfora para dizer que, como os seres humanos são maus, eles nunca vão exatamente se entregar, se doar ao governante e reconhecer o governante como seu chefe, ok? Enquanto pessoas más, eles vão obedecer na exata medida da necessidade de obediência. E nesse sentido, vocês viram ali como os seres humanos são perversos. Assim que o governante mostra fraqueza ou perde força, ele também perde o cargo, porque vocês vejam, o poder está sempre sendo buscado, seja pelo governante em questão, seja por aqueles outros que estão querendo exatamente alcançar esse status. E vocês viram aqui, mais uma vez, o temor popular, a obediência popular, ela é mantida pelo medo ao castigo em primeiro lugar. E como todos nós queremos viver e viver bem, esse medo da morte, esse medo do castigo nunca nos abandonará e nós faremos todas as coisas que fazemos concorde a esse medo ou em termos de falta desse medo. Então isso é muito interessante, mais uma vez, vocês vejam, as pessoas não apenas querem reconhecimento, querem poder, em particular os governantes, por óbvio, as classes abastadas, que ele inclusive coloca, que vai colocar aqui logo adiante, as pessoas não apenas querem poder, reconhecimento, supremacia, mando sobre os demais, senão que elas querem, antes de tudo, também viver, não serem mortas, não serem violadas, não serem, enfim, prejudicadas na sua integridade. Nesse sentido, vocês vejam um governo forte, que se faz efetivamente temer e que coloca a possibilidade de uma reparação, ou melhor ainda, de uma punição adequada
esse governo forte será exatamente obedecido por seres que, ao mesmo tempo que são maus, têm medo exatamente de morrer, de perder a sua integridade, a sua vida. Obviamente, vejam, comentei com vocês de passagem antes, ser temido não é a mesma coisa que ser odiado, ok? Existe uma fronteira bastante delimitável entre ser temido, repito, de um lado, e de outro, ser odiado. O ódio já implica em desejo de vingança, em contraposição, mesmo que às custas da própria vida, ok? O temor, o próprio São Tomás de Aquino chamava atenção em relação ao tirano, digamos assim. O temor a ele, e no caso, aguentar certas injustiças, não seria de todo ruim quando comparada com uma situação de desagregação social, porque, de novo, nós teríamos, digamos assim, ainda a proteção de certas condições básicas. É o que o Maquiavel também fala em certo sentido. O governante forte que se faz ser temido e que é diferente de ser odiado, ele, por mais que tenha um poder absoluto ou que se sobrepõe de modo forte ao cotidiano, ainda assim não destrói condições mínimas. Porém, na medida em que ele viola patrimônio, integridade, posses dos seus governados, ele já entra nessa categoria de ódio que lhe coloca em perigo, ok? E aí ele nos diz, deve, contudo, o príncipe fazer-se temer de modo que, se não conquistar o amor, pelo menos evitará o ódio. Ou seja, vejam, o temor implica exatamente nisso. E embora o príncipe não seja amado, e, na verdade, em certo sentido, ser amado não é tão bom assim, tendo em vista a maldade da natureza humana, esse mesmo príncipe também não pode ser odiado, porque na medida em que for odiado, lembrem que eu comentei com vocês antes, ele corre o perigo de sofrer uma revolução, um golpe interno e ser retirado do poder. Portanto, vocês vejam, o príncipe deve fazer-se temer, de modo que, mesmo não sendo amado, também não seja odiado. Pois é perfeitamente possível ser temido e não ser odiado ao mesmo tempo. O que conseguirá sempre que se abstenha. Então, o que o príncipe deve fazer para não ser odiado? Se abster de se apoderar do patrimônio e das mulheres de seus cidadãos e súditos. Se precisar derramar o sangue de alguém, deve fazê-lo sempre que houver justificativa conveniente e causa manifesta. Mas, sobretudo, deverá respeitar o patrimônio alheio, porque os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai que a perda do patrimônio. Além disso, não lhe faltarão jamais razões para se apropriar de um patrimônio, pois, no caso, se o governante for tirano, déspota, então ele cria as razões que ele quiser que lhe derem na vêneta para roubar o patrimônio e para matar os cidadãos. E isso leva exatamente à perda do poder, porque os cidadãos aguentarão até um certo ponto essa tirania. Depois de um certo ponto, nós temos exatamente a convulsão social que ameaça com a vida do próprio tirano. Vamos pensar aqui em Nero e Calígula como dois exemplos. Até um certo ponto, a tirania é tolerável. E nesses regimes monárquicos, absolutistas, ou mesmo se vocês pensarem numa ditadura militar, mas depois de certo ponto, essa tirania se torna absolutamente inviável, porque a sua lógica é de depredação, rapina e assassinato dos concidadãos, dos súditos. E repito então essa passagem, além disso, não lhe faltarão jamais razões para se apropriar de um patrimônio, pois aquele que começa a viver de rapina sempre encontra motivos para se apoderar violentamente do que pertence a outros. Enquanto as razões para matar são, ao contrário, mais raras e terminam mais rapidamente. Então, vocês vejam, o governante deve ter uma gestão forte em relação à coletividade. Deve mandar na coletividade, por óbvio. E quando surgem focos disruptivos, no caso, ele pode matar. Vocês viram que ele colocou aqui. Mas o governante não pode assumir como perspectiva geral em relação à coletividade essa postura de autoritarismo extremado, de um governo tirânico que implica na destruição da vida, da propriedade, dos bens, da integridade dos súditos, porque quando isso se torna generalizado, vai haver a reação desses mesmos súditos no sentido de derrubarem o
tirano, e os exemplos do Nero e do Calígula, que eu lhes dei há poucos momentos, se enquadram exatamente nessa perspectiva. E agora vamos responder, portanto, respondemos uma primeira pergunta. O príncipe deve, se tiver que escolher entre uma das duas opções, ser amado ou ser temido? Deve ser temido. Por quê? Porque a natureza humana é má, volúvel. Então, nunca vai se comprometer com uma situação de obediência por meio do afeto ou do amor. E necessita, portanto, do poder da ameaça da espada permanentemente sobre as nossas cabeças. Okay? Isso também, de todo modo, não significa que o príncipe deve ser odiado, né, no sentido de destruir, de maneira geral, a vida, a integridade, o patrimônio, os bens dos súditos. Nesse momento em que ele é odiado, ele perde o poder. Então agora nós vamos responder uma outra pergunta, uma segunda pergunta relativamente à nossa aula de hoje, a saber, o príncipe deve manter a palavra dada, os acordos celebrados? E aí, lembre de novo, nós estamos avaliando a partir do realismo político. Maquiavel está estudando casos históricos a partir dos quais ele responde essas perguntas e constrói os seus prognósticos, ok? E nesse sentido, mais uma vez, lembrando que a política é autorreferencial, é luta, conquista, manutenção do poder, tem um caráter, portanto, instrumental, um caráter meramente técnico. A moral, para ser mais exato, que eu vou comentar com vocês isso ao final da aula, a moral não é a mesma coisa que imoral, ok? Imoral é injusto, digamos assim, a moral é que não tem nenhuma conotação moral. Então, esse é o pano de fundo, mais uma vez, a política como luta em torno ao poder, o poder como fim em si mesmo, enquanto autorreprodução, hegemonia permanente, a política como ego absoluto, digamos assim, de seres humanos antropologicamente maus. Dentro desse contexto, o que Maquiavel nos diz sobre se o príncipe deve ou não manter a palavra dada. E vejam só, na passagem própria, a página 83 do nosso capítulo 18 do Príncipe. Todos reconhecem o quanto é louvável que um príncipe mantenha a palavra empenhada e viva com integridade, e não com astúcia. Okay? Isso seria, digamos assim, desejável. Mas a prática, como ele está chamando a atenção, é completamente outra. Uma coisa é a utopia, outra coisa é a normatividade, digamos, transcendentes, formais, outra coisa é a prática cotidiana, corporificada, materializada nos diferentes grupos, nos diferentes governantes, nas diferentes ações políticas tomadas. E aí vejam, entretanto, por experiência, aliás, olhem só, por experiência, ou seja, por constatação factual, por análise histórica, por análise social, por análise política, vê-se em nossos tempos que fizeram grandes coisas os príncipes que tiveram em pouca conta a palavra dada e souberam com astúcia rever a mente dos homens, superando, enfim, aqueles que se pautaram pela lealdade. Vejam só que interessante, a pergunta sobre se o príncipe deve manter a palavra dada, ele diz: tenho constatações históricas que me permitem concluir o quê? Que aqueles príncipes que não foram leais à palavra dada conseguiram supremacia em relação àqueles príncipes que se mantiveram presos a códigos morais estritos, no caso, a palavra dada. E a palavra dada, lembrem, é uma das tradições mais básicas da cultura ocidental. Um homem sem palavra não é um homem que valha muita coisa, digamos assim. Um homem que não é capaz de manter os acordos, de honrar a sua barba, e vejam a metáfora, simplesmente não é um homem em sentido estrito, não é um adulto, é uma criança ou um marginal propriamente dito. E vocês vejam aqui que o Maquiavel diz, contra esse tipo de tradição, que o governante não pode ter compromisso estrito com valores morais. Ele pode ser utilizado desses valores quando efetivamente eles lhe permitem a hegemonia. Agora, se eles atrapalham a sua hegemonia ou colocam em perigo essa possibilidade, esses valores precisam ser escanteados, e vocês viram aqui a primeira conclusão. Vê-se historicamente que muitos daqueles que quiseram ser leais à palavra dada perderam o poder, perderam a hegemonia. E aqueles que foram capazes de mentir, digamos, em torno à palavra dada, quebrar as promessas, conquistaram hegemonia política. E daí a conclusão, portanto, de Maquiavel, de que o príncipe deve ser homem e animal ao mesmo tempo, ou seja, ele deve se utilizar de uma perspectiva racional,
normativa, vamos pensar aqui em termos antropológicos, mas também deve assumir a selvageria, digamos, a barbárie, a dureza própria aos animais, porque lembra de novo, antropologicamente nós somos maus por natureza. E a maldade não se resolve com bondade. Por exemplo, é o que o cristianismo diria, o bem, ele corrige o mal. Então, para ele aqui, o bem, em termos morais, ele pode ser exatamente uma faca de dois gumes, pode retirar o poder, pode levar ao ocaso, a perda de hegemonia por parte do governante. Daí a conclusão de Maquiavel de que o príncipe deve ser homem e animal ao mesmo tempo. E aí vejam só o que ele nos diz. Devemos, pois, saber que existem dois gêneros de combate, um com as leis e outro com a força. Vejam só que interessante, o aspecto propriamente humano aqui são as leis coletivas, intersubjetivas, com caráter institucionalizado. Aliás, se vocês pensarem na nossa democracia, ela se constitui como um Estado democrático de direito. E o primeiro aspecto do Estado democrático de direito está exatamente em que a Constituição, que nós somos, na verdade, um regime constitucional, juridificado e positivado, ou seja, um regime de leis escritas, publicizadas e cognoscíveis que se dá em termos da sua Constituição política, né? A Constituição da República Federativa do Brasil é um exemplo desse aspecto propriamente humano, a centralidade da lei. Mas vocês vejam que ele disse aqui que o ser humano deve transitar, ou pelo menos ele está querendo dizer aqui, nós vamos ver logo adiante isso de modo muito mais claro, que o ser humano deve transitar em relação a dois gêneros de postura, a postura das leis e a postura da violência direta, imediata. E aí vejam, o primeiro, o governo das leis, é próprio dos homens. O segundo, o governo com base na força, é próprio dos animais. Porém, como frequentemente o primeiro não basta, por que o governo das leis nem sempre basta? Porque nós somos maus, nós queremos o tempo todo violar a lei em nosso benefício, ok? O Kant vai falar que em muitas situações nós queremos que a regra moral valha para os outros, mas não para nós, para que nós possamos ganhar deles, assumir por meio do engano, da fraude, benefícios em relação a eles que se mantiveram presos exatamente a uma perspectiva de obediência normativa, de vinculação e comprometimento morais. Então, vocês vejam aqui, o governo das leis é próprio dos seres humanos, o governo da força é próprio dos animais, mas acontece que, dada a maldade inerente à natureza humana, o governo das leis não é suficiente, tendo, no nosso caso, de recorrer ao segundo, o governo da força. E aí vejam a conclusão. Portanto, é necessário ao príncipe saber usar bem tanto o animal quanto o homem. Usar bem, portanto, seja a força, a violência direta, seja, então, a mediação legal, a lei. Isso já foi ensinado ao príncipe, em palavras veladas, pelos escritores antigos, que escreveram que Aquiles e muitos outros príncipes antigos haviam sido criados por Quiron, o centauro, que os guardara sob sua disciplina. Metade homem, metade animal. No caso, o Quiron, se vocês colocarem no Google, vocês vão ver, no caso, essa figura. Tronco humano, cabeça humana, e então a segunda metade desse mesmo tronco animal, como que um cavalo, digamos assim. Ter um preceptor meio animal, meio homem, não quer dizer outra coisa senão que um príncipe deve saber usar ambas as naturezas. E vejam só agora, e que uma sem a outra não é duradoura. As leis sem a espada não duram para sempre, a espada sem as leis não mantém governo, porque aí o príncipe será odiado e será destronado, como nós vimos em parágrafos anteriores da nossa aula de hoje. Mas vejam só que interessante essa interpretação da educação de muitos heróis antigos gregos por Quiron, um personagem mitológico que se materializava como centauro. Então vocês vejam como Maquiavel utiliza essa metáfora aqui, no sentido de dizer que o governante deve imbricar o governo das leis e o governo da força. Deve imbricar o direito e a espada, a mediação legal e a violência
material por meio do aparato repressivo. Então isso é muito interessante, primeiro porque, como eu lhes dizia antes, qualquer sociedade, qualquer Estado congrega o poder de coerção e de coação, ok? Então, portanto, a lei escrita, positivada, vinculante, e ao mesmo tempo o aparato repressivo que, em última instância, garante a objetividade e a cogência da lei. No caso. Mas vocês vejam aqui que, para o governante, esse duplo aspecto é fundamental. Ele precisa ser homem e animal ao mesmo tempo. Precisa, portanto, usar a lei e usar a espada. E como vocês viram ali, usar a lei e a espada de modo interseccionado, de modo mutuamente escorado, de modo recíproco. Vejam ali que ele falou que a lei sem a espada, ela não é efetiva. E a espada sem a lei não é duradoura, não se mantém ao longo do tempo. Então, isso nos permite, logo à frente, no caso de Maquiavel, concluir que o príncipe também deve ser leão e raposa ao mesmo tempo. Vocês viram na página anterior, o príncipe deve ser homem, ou seja, usar a lei, e animal, ou seja, usar a força, a espada, a violência. E agora vocês viram que o príncipe deve assumir uma postura de leão e raposa ao mesmo tempo. Leão no sentido de força bruta, raposa no sentido de esperteza, matreirice, inteligência, sagacidade, ok? E aí vejam o que ele nos diz. Visto que um príncipe, se necessário, precisa saber usar bem a natureza animal, deve escolher a raposa e o leão. Porque o leão não tem defesa contra os laços. O leão não é tão esperto, ele é força bruta, lembrem? Nem a raposa tem defesa contra os lobos. A raposa é esperta, mas não tem força bruta. Então, vocês vejam só que interessante. Primeiro, nós vimos na passagem anterior que o homem deve ser, que o governante deve ser homem, ou seja, usar a lei, e deve ser animal, ou seja, usar a violência ao mesmo tempo e de modo conjugado, interseccionado. Agora nós estamos vendo o quê? Que no que diz respeito a essa parte natural da força bruta, o homem deve conjugar o papel de leão e raposa, ok? Por que leão e raposa? Primeiro, em termos de antonomásia. O leão não tem esperteza para escapar dos laços, das armadilhas, assim como a raposa não tem força para enfrentar os adversários. Isso de modo, em termos de um significado direto, significa o leão é forte, mas não é inteligente. A raposa é inteligente, mas não é forte. Portanto, conjugar leão e raposa significa conjugar a força bruta do leão e a sagacidade da raposa. E aí vejam, é o que ele vai dizer agora. Precisa, portanto, o governante ser raposa para conhecer os laços e leão para aterrorizar os lobos. Os que fizerem simplesmente a parte do leão não serão bem-sucedidos. Como vocês viram antes, a força bruta não é suficiente para manter o poder. Ela é um requisito básico, por óbvio, mas ela sozinha não mantém o poder. Ela permite eventualmente conquistar o poder, mas em pouco tempo, na medida em que ela arrasa com a estabilidade social, levará à perda de poder, ao destronamento do próprio governante. Portanto, de novo, os governantes devem ser leões, força bruta, mas lembrando que isso não é suficiente. E aí é por isso que ele conclui, assim, um príncipe, um príncipe prudente não pode nem deve guardar a palavra dada quando isso se torna prejudicial ou quando deixem de existir as razões que o haviam levado a prometer. Então vocês vejam, o príncipe deve ser forte? Deve, mas também deve ser esperto. E ser esperto significa o quê? Avaliar as circunstâncias e mudar o comportamento adequando o melhor às exigências colocadas por essa circunstância. É por isso que ele disse aqui que se uma palavra dada em um determinado momento, em outro pode tornar prejudicial o exercício do poder, a hegemonia do príncipe, ele deve estar disposto a quebrá-la. Ele não deve ter nenhum luxo em torno a manter a palavra dada,
se mudaram as circunstâncias e, principalmente, se essa mudança de circunstâncias ameaça a efetividade e a produtividade do seu mando, da sua hegemonia. E aí vejam, se os homens, mais uma vez, então, essa referência à natureza humana, se os homens fossem todos maus, este preceito de não cumprir a palavra não seria bom. Mas como os homens são maus e não mantêm a sua palavra para contigo, não tens também de cumprir a tua para com eles. Então vejam só que interessante, qual que é a pressuposição, qual que é uma das pressuposições iniciais, na verdade, de Maquiavel? Natureza humana é má, degenerada. Seres humanos são maus, eles buscam o seu interesse acima de tudo e, se for o caso, contra todos. A outra é a identidade entre governantes e governados e, finalmente, no caso, essa autossubsistência do poder enquanto fim em si mesmo, enquanto busca permanente pela hegemonia. Então, vocês vejam, partindo desse ideal regulador, ou seja, a natureza humana é má, Maquiavel pode mostrar, pode defender, argumentar que o governante não tem outra condição que não essa de relativizar valores para ser capaz de se adaptar às mudanças e às necessidades sociais que se colocam em cada momento. E ao fazer isso, ele consegue, então, efetivamente se manter no poder, governar em relação à massa e enfrentar os seus adversários, porque podem ter certeza, ele terá exatamente muitos adversários. E, aliás, é isso que eu dizia agora, o governante deve saber relativizar os seus valores, em particular os valores morais, podendo também assumir, então, perspectivas de rompimento da palavra dada, de violação dos valores morais, porque as condições sociais são as que, de fato, dinamizam o tipo de atuação que esse governante pode e deve ter no cotidiano. Então, sempre precisa estar atento, o governante, no caso, à dinâmica do contexto, à relacionalidade própria à sociedade em questão. Lembrem a identidade entre governo, governante e governados. Essa identidade é nesse sentido, de volatilidade da dinâmica social, de abertura, de dinamicidade permanente da vida social, que exige, então, uma aclimatação do poder político, uma aclimatação gradativa, no sentido exatamente de captar essas dinâmicas, adequar-se a elas, mas ao mesmo tempo se sobressair em torno a elas, usando-as para manter-se e reproduzir-se ao longo do tempo no poder. E nesse sentido, mais uma vez, continuando as reflexões anteriores, o príncipe deve saber valer-se das qualidades da raposa, ou seja, dessa sagacidade, dessa relativização dos valores em termos do seu comportamento público, político, relativamente à sociedade, aos cidadãos. E aí o Maquiavel diz: quem melhor se sai é quem melhor sabe valer-se das qualidades da raposa. Mas é necessário saber disfarçar bem, e essa é uma outra qualidade da raposa para Maquiavel, é necessário saber disfarçar bem, repito, essa natureza e ser grande simulador e dissimulador, pois os homens não são tão simples, ou seja, eles têm um mínimo de esperteza e eles fazem a mesma coisa, diga-se de passagem, então eles já sabem mais ou menos a dinâmica recíproca de auto-engano, e obedecem tanto às necessidades presentes que o enganador encontrará sempre quem se deixe enganar. Perdoe-me, eu estava interpretei correto, mas não tão correto. Então vocês vejam o que ele quis dizer aqui. Saber ser dissimulador, ou seja, mentir, é algo que permite conquistar hegemonia, porque vocês viram o que ele disse aqui? Os homens são bobões, são simplórios, e eles obedecem à situação cotidiana. Às vezes uma mentira pode ser útil, ou pelo menos o tipo de dinâmica política que o governante entabular, na medida em que ela não é, digamos, disruptiva ao ponto de destruir a obediência social, de fazer os cidadãos odiar o governante, na medida em que isso não acontece, a dinâmica estabelecida e vinculada socialmente pelo governante acabará sendo levada em conta. Mas vocês viram, nós não somos tão espertos ao ponto de não sermos enganados. Nós somos, como ele falou aqui, bastante simples e, portanto,
nós somos exatamente enganados, e enganados mais uma vez, e enganados outra vez, ad infinito. Ok? Vejam só, então, na exata medida em que o príncipe deve relativizar o seu comportamento, os seus valores, a sua fidelidade a valores, portanto, agindo de modo rasteiro, dissimulado, na verdade, em termos mais específicos, na medida em que assim, esse mesmo príncipe deve parecer virtuoso e não ser completamente virtuoso. Essa é uma das máximas, digamos assim, que foram extremamente assumidas pelo vulgo, pelo senso comum, em torno a esse conceito, agora, no caso, vulgarizado de maquiavelismo, maquiavélico. Então, o príncipe, repito, deve parecer virtuoso, mas não ser completamente virtuoso. Porque, lembrem de novo, nem sempre a prática moral pode e é o melhor caminho para a conquista e a manutenção do poder. Às vezes ela pode ser um fator de perda do próprio poder político. Por isso, mais uma vez, o príncipe deve ser e estar capaz de relativizar os valores e quebrar a palavra dada ou violar supostos códigos morais. E aí vejam, a um príncipe não é necessário, de fato, ter todas as qualidades supracitadas, mas é indispensável parecer tê-las. Então, vocês vejam, o príncipe não precisa ter todas as qualidades morais. Não precisa ser um modelo de virtudes, mas deve parecer, por óbvio, que ele seja virtuoso. E aí vejam, aliás, ousarei dizer que se as tiver e as usar sempre, ou seja, se o príncipe tiver e usar sempre moralidade, serão danosas, enquanto se parecer tê-las, serão úteis. Então vocês vejam, se o príncipe tiver permanentemente uma ação moral, vai ser danoso para ele, porque ele será enganado pelos outros que não são morais e que não querem ser morais. Então vejam, o príncipe deve fingir ter qualidades morais, estar sempre pronto a quebrar valores morais, porque assim ele conseguirá não só enganar a população, mas agir de modo enérgico sempre que o seu poder estiver ameaçado. Assim, continua o Maquiavel, deves parecer clemente, fiel, íntegro, religioso e sê-lo, mas com a condição de estares com o ânimo disposto a, quando necessário, não o seres, de modo que possas e saibas como tornar-te o contrário. Então, muito interessante, lembrem que essa posição, ela é caudatária dessa pressuposição inicial, dessa base reguladora inicial, que parte da ideia de que a natureza humana é má, de que os seres humanos buscam o seu interesse, o seu ego, acima de tudo e contra todos. E, aliás, é isso que, para Maquiavel, pode ser concluído da leitura dos diferentes momentos históricos, de que nós somos exatamente maus e buscamos, acima de tudo e contra todos, conforme lhes dizia, exatamente o poder. Nessa situação, um governante que age sempre de acordo com valores morais, ele perde o poder. Ele não é capaz de enfrentar toda essa ampla corja que quer derrubá-lo por quaisquer meios, desde quaisquer princípios e condições. Então ele precisa parecer ser virtuoso, eventualmente professar algumas dessas qualidades, mas estar sempre pronto a quebrá-las para enfrentar as dificuldades que se lhe colocam, ok? E ele continua, então, em torno a essa ideia de que o príncipe deve parecer virtuoso, mas não ser completamente virtuoso. Logo, diz o Maquiavel, deve um príncipe cuidar para que lhe jamais lhe escape da boca qualquer coisa que não contenha as 5 qualidades citadas. O príncipe deve sempre falar sobre a virtude, mas, obviamente, não deve agir sempre ou preponderantemente conforme a virtude. Deve parecer, para os que ouvirem e ouvirem, toda piedade, toda fé, toda integridade, toda humanidade e toda religião. Não há nada mais necessário do que parecer ter esta última qualidade, ser um homem religioso, parece
Parece algo muito próprio à nossa esfera política hoje. Todo mundo é a favor de Deus, da família e dos valores cristãos, mas são os primeiros a violá-los na prática cotidiana. Mas vocês vejam que desde Collor, eu me lembro que eu assisti há um tempo atrás a disputa dele em termos do segundo turno, o debate entre ele e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Collor começou exatamente a palestra falando ou cumprimentando o Brasil cristão, o Brasil da família tradicional, dos valores cristãos, etc. No caso, né? Então isso é muito interessante, vocês viram, o governante, sobretudo, deve parecer, na verdade, o mais religioso possível, falar o tempo todo de religião, de Deus. Isso é fantástico. Vocês vejam, 1460 e tantos, ou na verdade 1513, se não me engano, que foi escrito, foi publicado em 1531, se não me engano, 1533. Isso está, de todo modo, descrito na aula anterior, mas vocês vejam um livro que capta, digamos assim, uma dinâmica que nós vemos como corriqueira hoje na nossa esfera político-partidária, ou seja, todo mundo fala de religião, mas ao mesmo tempo, na prática, comprova exatamente o contrário, que são muito pouco religiosos quando, de fato, conhecem e levam a sério os ditames religiosos. E aí vocês vejam, os homens em geral, complementam Maquiavel, julgam as coisas mais pelos olhos do que pelas mãos, porque todos podem ver, mas poucos podem sentir. Todos veem aquilo que pareces, mas poucos sentem o que és. Óbvio, não sentem quem o governante é porque não convivem com ele de perto, ou simplesmente porque não são a própria personalidade do governante. E estes poucos não ousam opor-se à opinião da maioria, que tem para defendê-la a majestade do Estado. Então vocês vejam, o governante deve sempre ter na boca, permanentemente, os termos piedade, fé, integridade, humanidade e religião. Mas não deve, na prática, viver em sentido estrito essa perspectiva. Deve parecer e falar muito sobre o tema, mas na prática, repito, não deve falar sobre essa questão. Por quê? Porque, acima de tudo, o que importa é o poder, a manutenção do poder como um fim em si mesmo, que, portanto, admite quaisquer meios para que ele se mantenha, dependendo, mais uma vez, sempre da condição histórico, político, social encontrada em cada contexto. E vejam, é nesse sentido que o Maquiavel diz que o que importa ao Estado e ao príncipe são os fins, os resultados, ou seja, a manutenção da hegemonia política ao longo do tempo. Esse é o fim do poder, a sua perpetuação enquanto tal, a sua hegemonia ao longo do tempo enquanto os demais enquanto tal. E aí vejam como não há tribunal onde reclamar das ações de todos os homens, e principalmente dos príncipes. O que conta, por fim, são os resultados. Até porque o tribunal é o próprio príncipe, é o próprio Estado. Então, seria muito curioso se, num contexto como esse, o sujeito vá reclamar ao próprio Estado contra o próprio Estado. Nós fazemos isso na democracia por meio do devido processo legal, por meio do controle de constitucionalidade, por meio da responsabilização jurídico-social, portanto, através do judiciário, do direito. Mas isso, em grande aspecto, como vocês percebem aqui, não é próprio a um contexto de regime principesco, de regime autoritário propriamente dito, no caso, né? Enfim, mas vocês vejam de novo, não há nenhum tribunal extemporâneo ao próprio Estado e, portanto, nós estamos sempre vinculados ao seu poder, à sua soberania, à sua autoridade. Por isso que o que importa é o resultado final, que é a própria manutenção ao longo do tempo do Estado, do poder do príncipe, e não os meios que se utilizam, ok? Esses meios, na verdade, eles serão legitimados na medida em que permitem exatamente a reprodução do próprio Estado. O Miguel Reale tem uma posição muito contraditória, muito impactante em relação a isso, mas ele diz exatamente isso, que a própria revolução, ela é e tem legitimidade em potência, que uma vez vitoriosa, permitirá, então,
por meio da constituição de um poder soberano, a legitimação retroativa de todo o caminho revolucionário feito contra a ordem estatal. Em certo sentido, é o que ele está falando aqui, ok? Ou seja, o Estado é o próprio detentor do poder último de validar ou invalidar algo, e o seu objetivo é se manter ao longo do tempo. Os meios que ele se utilizar, desde que levem efetivamente a manutenção, a sua hegemonia ao longo do tempo, eles serão validados, ok? De maneira retrospectiva e, obviamente, também em termos consecutivos. Isso significa o quê, então? Cuide, pois, o príncipe, diz Maquiavel, de vencer e manter o Estado. Os meios sempre serão julgados honrosos e louvados por todos, porque o vulgo está sempre voltado, o vulgo aqui é a população, o povão, o populacho, o vulgo está sempre voltado para as aparências e para o resultado das coisas. E aí vejam agora, e não há no mundo senão o vulgo, o povão, a população, o populacho. Então vocês vejam, o governante deve se preocupar em manter o poder, em reproduzir o poder, a hegemonia do poder ao longo do tempo. Não importa quais meios eles utilizarem, porque vocês viram aqui, o povo se deixa levar pelas aparências. É simplório, se deixa enganar, dissimular, muito fácil. E nesse sentido, se o povo sustenta o poder e está preocupado exatamente com esse resultado da hegemonia, da manutenção do poder, não haverá nenhuma possibilidade de contraposição, de perda do poder por parte do governante. Por quê? Porque a minoria, vejam só, continuando a leitura, não tem vez quando a maioria tem onde se apoiar. Há um príncipe nos tempos atuais, cujo nome não convém citar, que não prega outra coisa senão a paz e a lealdade, sendo, porém, inimigo de ambas. E tanto uma quanto a outra, se as tivesse observado, lhe teriam mais de uma vez tirado a reputação e o Estado. Então vocês vejam, muito interessante de novo, nós temos o que aqui? Duas ideias. Primeira, de que o governante deve, como nós vimos inclusive na passagem anterior, falar de virtude e em particular de religião, de fé permanentemente, mas não deve na prática levá-las no estrito termo. Deve ser capaz, como nós estávamos falando nas passagens anteriores, de relativizar os pontos de vista, relativizar os valores e as crenças que tem para se aclimatar às mudanças dos tempos socioculturais, sociopolíticas, e, portanto, conseguir se manter na crista da onda, inclusive usando essas mudanças ao seu favor. E também nós vimos, então, aqui, portanto, ele deve parecer ser virtuoso, mas não ser na prática. E nós vimos aqui, de modo consentâneo, então, exatamente essa ideia de que o governante não precisa e não pode ser virtuoso, porque, em última instância, ele precisa, basicamente, manter o poder, manter a soberania do Estado. E, para isso, ele precisa se utilizar de meios que não são necessariamente, ou que não poderiam ser necessariamente chamados de morais. Mas isso não importa. O que importa é manter o poder, porque, vocês vejam, o poder dá uma referência central para o populacho em geral, que sem essa referência central seria exatamente como um conjunto de ovelhas sem pastor. E nesse sentido, havendo um poder centralizado, forte, que se mantém, o povo conseguirá manter o seu sentido interno, a sua orientação, apoiará esse mesmo poder e, finalmente, impedirá que aquela minoria, em particular as elites, queiram exatamente derrubar, retirar o soberano do poder, ok? Então, muito interessante isso. Os fins justificam os meios. Quais são os fins aqui? A soberania, a hegemonia do poder do Estado, que justifica quaisquer meios para a sua manutenção ao longo do tempo. Agora, eu queria entrar num outro ponto interessante, que já é adiantado por Maquiavel, mas que só se torna efetivo em vários aspectos no século XIX, quiçá em muitas sociedades no século XX. No Brasil, por exemplo, embora tenha havido uma certa separação entre igreja e Estado desde a primeira Constituição da República, em 1889, só mesmo
isso se torna um pouco mais influente, e na verdade agora com o atual presidente nós vemos uma regressão no que diz respeito a isso, mas vocês vejam a possibilidade de a mulher se separar só na década de 70, se não me engano, 1977. Então, muito interessante, vejam que Maquiavel, e aí eu volto aqui ao texto, já adiantava uma ideia muito clara, inclusive uma ideia muito clara no século XV, ou seja, a necessidade de haver uma independência do poder temporal, do poder do Estado, em relação ao poder espiritual, em relação à igreja. Aliás, em relação a esse ponto, nós vimos que o Santo Tomás de Aquino, no seu livro O Reino, na última aula que nós estudamos sobre ele, das nossas 3 aulas que gravamos sobre ele, nós vimos isso, ou seja, de que o poder temporal, ele está subordinado ao poder espiritual, e, portanto, o Estado, a igreja, o rei ao papa. Por quê? Porque o rei é o governante dos meios, que é exatamente a virtude. O papa é o governante dos fins, ou seja, a vida eterna, ok? Então, embora tanto o rei quanto o papa tenham sido designados por Deus, um trata dos fins temporais, garantidores da paz social, e o outro, que esse caso seria o rei, e o outro é o papa, que trata dos fins espirituais, tendo exatamente o rei garantido paz social. E esses fins espirituais próprios ao papa, à igreja, estão direcionados, mais uma vez, à transcendência, à vida eterna. Ok? Por isso, mais uma vez, essa submissão do poder temporal ao poder espiritual, do rei ao papa, do Estado à igreja. Então, no caso de Maquiavel, nós temos exatamente essa invectiva de que haja um controle, não só uma separação entre poder temporal e poder espiritual, mas também um controle do poder espiritual por parte do poder político, do Estado relativamente à igreja. E aí ele nos diz, comentando essa questão, não se deu conta sequer de que com essa decisão apoiar o papado enfraquecia a si próprio, eliminando os amigos e aqueles que se haviam lançado a seus braços, e fortalecia a igreja, acrescentando ao poder espiritual que tanta autoridade lhe dá um tão grande poder temporal. Então vocês vejam o primeiro aspecto, não se pode dar poder temporal, poder político à igreja. Por quê? Porque a igreja não governa para o rei, ela governa para si, no caso. Então, a igreja, na medida em que você concede poder político a ela, retirará esse poder político do governante e assumirá para si. Até porque, antes de tudo, ela já tem, como vocês viram aqui, uma grande dose de poder, que é o poder espiritual. Todo mundo, lembrem em passagens anteriores, tem medo da morte. E, nesse caso, gostaria de continuar vivendo permanentemente. Daí que essa questão do poder espiritual é fundamental para a maior parte das pessoas. As pessoas querem continuar crendo e tendo certas garantias, ainda que ilusórias, por óbvio, de que vai ter uma vida transcendente. E por isso, vejam o grande poder das diferentes instituições religiosas, e no caso de Maquiavel, da Igreja Católica, que era a única igreja no seu tempo. O cisma só se deu alguns anos após a morte do próprio Maquiavel, e provavelmente de modo concomitante, inclusive, a publicação pós-morte do príncipe. Mas muito interessante, de novo, não se pode permitir, não se pode dar poder político, poder temporal à igreja. Porque se fizer isso, o governante perderá força e, eventualmente, perderá o próprio reino. E aí vejam, complementando essa observação de que não se pode dar poder temporal à igreja, Maquiavel nos diz: sobre este assunto, conversei longamente com o cardeal de Rouen em Nantes, quando o Valentino, como era chamado popularmente Cesare Borgia, filho do Papa Alexandre, ocupava a Romanha. Dizendo-me o cardeal que os italianos não entendiam de guerra, respondi-lhe que os franceses não entendiam de Estado, porque se entendessem não teriam permitido que a igreja alcançasse tanta grandeza. Então, muito interessante, de novo, a lição
subrepetícia, na verdade é bastante explícita, que aparece dessa observação: a igreja não pode ter poder político. E de modo mais específico, o poder político deve controlar a intromissão religiosa nos negócios do Estado. Deve moderar, quando não eliminar, a influência religiosa na política, no Estado. Por experiência, continua o Maquiavel, viu-se que o fortalecimento da Igreja e da Espanha na Itália foi causado pela França, e que a ruína da França foi causada por elas, no caso pela Itália e pela Espanha. De onde se extrai uma regra que nunca ou raramente falha: arruína-se quem é instrumento para que outro se torne poderoso, porque esse poder é dado ou pela astúcia ou pela força, e ambas são suspeitas a quem se torna poderoso. Sobretudo, vejam, portanto, o envolvimento que a Igreja realizava entre os estados em termos das guerras recíprocas que enfraqueciam os poderes. Então, os governantes, ao invés de lutarem pela manutenção do poder, pela estabilidade do Estado, colocavam esse mesmo Estado a serviço da Igreja e em guerra contra outros estados, enfraquecendo-se internamente e, por consequência, criando crises que lhe levavam à perda de poder, seja internamente, seja, inclusive, no que diz respeito a outras nações. Então, por quê? Porque a Igreja não está preocupada apenas com o âmbito nacional, está preocupada, acima de tudo, com o domínio universal, completo dos diferentes países, dos diferentes contextos. Não por acaso, alguns anos depois, com os primeiros colonizadores portugueses, vêm também os jesuítas e causam esse etnocídio que nós vemos no Brasil em relação aos povos indígenas, ou, no caso, os dominicanos no âmbito da América de colonização espanhola, ou então os reformados ingleses no âmbito da América do Norte, Estados Unidos e Canadá. Conclusão, portanto, poder temporal não pode ser subsumido, ser instrumentalizado pelo poder espiritual. O Estado tem de ser autônomo e sobreposto à Igreja o poder político em relação à religião, ao poder religioso. E aí, então, nós entramos num outro objetivo que eu combinei com vocês de nós analisarmos, que eu delimitei com vocês, na verdade, que nós iríamos analisar no nosso estudo sobre o Príncipe de Maquiavel. Nós vimos isso na aula anterior, inclusive nos nossos objetivos iniciais. E qual é esse objetivo? Qual é esse ponto? É exatamente essa ideia de que o povo é a melhor escora do poder, o povão é a melhor escora do poder porque o povão não tem pretensões de mandar, ok? Ele tem um único desejo, que é o de não ser oprimido, de não ser violentado. Então, se o governante consegue captar esse sentido e realizá-lo politicamente, ele tem no povo exatamente o seu grande baluarte, a sua grande escora, a sua grande base. Então, lembrem de novo, para Maquiavel, e essa é uma ideia fundamental na teoria política, diga-se de passagem, o povo não quer ser oprimido. Os grandes, em contrapartida, querem exatamente oprimir o povo. Então, o príncipe, o governante, deve lembrar disso, que o povo obedece com o único desejo de não ser oprimido. Em contrapartida, os grandes estão sempre, não só querendo oprimir o povo, mas também sempre buscando, no caso, oprimir o povo, como eu dizia, mas também retirar o poder do governante. E aí vejam só, em todas as cidades existem esses dois humores diversos que nascem da seguinte razão: o povo não quer ser comandado nem oprimido pelos grandes, enquanto os grandes desejam comandar e oprimir o povo. Desses dois apetites diferentes nascem nas cidades um destes três defeitos: principado, liberdade ou licença. Então vocês vejam essa lógica. O povão não quer ser mandado e principalmente oprimido pelos abastados. Os abastados, inclusive, e é nesse sentido que muitas vezes se tornam abastados, pelo menos nesse contexto, querem comandar e desejam oprimir ao povo. Então vocês vejam
é muito importante, diz o Maquiavel, que se observe esse tipo de dialética social, esse tipo de dinâmica social. Ele usou aqui o termo humor social, porque o povo pode servir como uma base, uma fonte de apoio muito mais fácil e a um menor custo do que uns poucos abastados, do que uma elite menor, digamos, em menor número. Então, vocês vejam, aliar-se à elite pode implicar na perda de base do povo e, portanto, também na perda do poder. Ao passo que aliar-se ao povo, você tem um exército de braços, de corpos, de mentes à sua disposição contra um número de elites muito restritas, né? E, nesse sentido, Maquiavel complementa. Quem chega ao principado com a ajuda dos grandes mantém-se com mais dificuldade do que o que se torna príncipe com a ajuda do povo. Então, vocês vejam, quem conquista o poder com o apoio dos grandes governa de modo muito mais instável e é muito mais difícil governar. Ao contrário daquele que consegue o poder pelo povo, porque lembrem, o povo só não quer ser oprimido. E os grandes querem oprimir e ao mesmo tempo querem oprimir o povo e ao mesmo tempo tirar o poder do governante. Vocês vejam só, porque o primeiro, isto é, o governante, no caso, se vê cercado de muitos que parecem ser seus iguais, não podendo, por isso, comandá-los nem manejá-los ao seu modo. Isto é, o governante que consegue o poder por meio das elites, ele não tem condições de dominar em sentido pleno, porque essas elites se consideram iguais ao governante. E em muitas situações superiores ao próprio governante. Então, ao contrário do povo, que por perceber que não é igual ao governante, só não quer que esse governante seja exatamente um tirano que os oprima. E aí vejam, é isso que ele vai dizer agora, quem chega ao principado com o favor popular encontra-se sozinho, porque o povo se percebe como inferior ao governante. E não tem, e como eles disseram, só quer não ser oprimido. E não tem em torno de si ninguém, ou pouquíssimos, que não estejam prontos a obedecê-lo. Então, vejam, é por isso que mais à frente ele vai dizer que é mais importante o governante conquistar o apoio do povo do que o das elites, porque as elites são pequenas e estão sempre querendo derrubar o governante por se considerarem iguais a ele. O povo, em contrapartida, é mais numeroso, mais forte, portanto, vamos pensar aqui materialmente, e por se considerar de antemão inferior ao governante, só não quer que esse mesmo governante lhes oprima. E mais uma vez o Maquiavel continua em torno a esse tema de que é melhor ao governante o apoio do povo do que os nobres, ou, na verdade, de que o povo não quer ser oprimido e os nobres querem oprimir. Mais uma vez o Maquiavel nos diz, além disso, não se pode satisfazer honestamente aos grandes sem injúrias aos outros. Por quê? Porque os grandes querem, as elites querem usufruir, explorar o povão. Então, para que o governante promova os interesses das elites, ele tem que legitimar a exploração direta, a opressão direta do povão. Mas isso vai causar exatamente a desobediência, digamos, a ira desse mesmo povo que pode derrubar o governante. Vejam só, mas ao povo sim, ou seja, o governante consegue promover e satisfazer de modo honesto. Por quê? Porque os fins do povo são mais honestos que os dos grandes, vistos que os grandes querem oprimir, e aqueles, isto é, o povo, querem não ser oprimidos. Então, vocês vejam, é mais fácil ao governante legislar em prol do povão do que das elites. Por quê? Porque as elites, além de se considerarem iguais ao governante e quererem e estarem à espreita, na verdade, para substituí-lo, também têm por única orientação a opressão do povo. Então, se o governante faz a vontade das elites, portanto, legitima institucionalmente a opressão do povo, ele perde a base social.
Ao contrário, é mais fácil governar o povo, porque vocês viram aqui, a única coisa que o povo quer é não ser oprimido, ok? O povo não quer ser oprimido. E o povo reconhece, como eu lhes dizia, que o rei, que o governante é superior a eles mesmos, a esse mesmo povo, ao povão em geral. E mais uma vez, Maquiavel nos diz, além disso, um príncipe não pode jamais proteger-se contra a inimizade do povo, porque são muitos. Ou seja, um príncipe, se tiver o povo como inimigo, perdeu o poder, porque o povo, a população em geral, é o que de fato sustenta e sempre sustentará qualquer forma de poder. No entanto, o príncipe pode garantir-se contra os grandes porque são poucos. E, aliás, sempre essa ideia, as elites são pequenas em número, embora fortes em termos econômicos e até políticos. Mas, se nós pensarmos em termos de custo-benefício, o povo pode derrubar o poder. As elites, as elites não têm tanta força sem uma conjugação de apoio popular. E, nesse sentido, é mais fácil o governante eliminar as elites do que eliminar o povo. Aliás, eliminar o povo é impossível nessa lógica. Então, vocês vejam, o povo não apenas se considera inferior ao governante e tem como único desejo não ser oprimido. Ele também é a grande força social que não pode ser anulada pelo príncipe e que, em contrapartida, pode derrubar o príncipe do seu poder. Então, o príncipe tem que ter essa regra de orientação básica. Tem que se aproximar do povo e captar a obediência do povo. Relativamente aos grandes, às elites que são poucas, ele pode prescindir delas. E, se for o caso, eliminá-las, porque elas não lhe dão, não só não lhe dão sustento no poder, estão permanentemente querendo tirá-lo do poder e se considerando, inclusive, iguais ou até superiores a ele, como também elas, nesse caso, em termos de comparação com o povo, têm menos poder, têm menos número e, portanto, se o governante tiver que escolher entre o povão e as elites, sempre deve escolher esse mesmo povão. E aí vejam, o pior que um príncipe pode esperar de um povo hostil é ser abandonado por ele. Mas dos grandes, quando inimigos, deve temer não só ser abandonado, como também que o ataquem, porque tendo mais visão e astúcia, precavem-se sempre a tempo de salvar e procuram aproximar-se daquilo que esperam que vença. Então, se o príncipe tiver que escolher se desfazer do povo ou das elites, a resposta para Maquiavel é óbvia. Eliminemos as elites e mantenhamos proximidade ao povo, com o povo. E, aliás, é essa exatamente a conclusão que nós vemos agora em Maquiavel, ou seja, é melhor ao governante o apoio do povo que o apoio dos nobres. Ele nos diz, ainda o príncipe tem sempre de viver com o mesmo povo, mas lhe é perfeitamente possível prescindir dos grandes, das elites, pois pode a cada dia fazê-los e desfazê-los, dar-lhes e tirar-lhes a reputação ao seu gosto. Então, vocês vejam, o príncipe não pode ficar sem um povo que lhe dê base, que lhe dê sustento, mas ele pode pode eliminar, inclusive, elites, porque as elites são pequenas e, como vocês veem, ameaçam a integridade do governante, ok? Então, mais uma vez, a conclusão de que é melhor ao governante o apoio do povo que o apoio dos nobres, caso ele tenha que escolher, mais uma vez, entre um ou o outro. Portanto, continua o Maquiavel, quem se torna príncipe pelo favor do povo deverá manter a sua amizade, o que será fácil, pois tudo o que o povo pede é não ser oprimido. Então vejam, é o único desejo que o povo tem, portanto é um desejo muito módico, não ser oprimido em excesso. Mas quem, continua o Maquiavel, se tornar príncipe pelo favor dos grandes e contra o povo deverá, antes de qualquer coisa, procurar conquistá-lo, ou seja, conquistar o povo.
o que também lhe será fácil se lhe der proteção. Como os homens se ligam mais ao seu benfeitor, se recebem o bem quando esperam o mal, nesse caso o povo se torna mais rapidamente favorável ao príncipe do que se ele tivesse sido conduzido ao principado graças ao seu apoio. Então, muito interessante, vocês vejam, caso o governante tenha alcançado o poder por apoio popular, o que esse governante precisa fazer é manter a amizade, é manter a simpatia do povo. Caso esse governante conquistou o poder por um golpe, por um apoio das elites, e nesse caso for instado a governar contra o povo, esse governante deve procurar, na verdade, se aproximar do povo. Impedir, no caso, essa tirania direta contra a população, ganhando com isso o apoio do vulgo. Mas vejam, sempre muito importante, é o povo o esteio do poder, e não as elites. É a população a base que justifica, que legitima, que sustenta o poder, e não os nobres, no caso. Por isso que vocês viram aqui, nas passagens anteriores, que o governante, antes de tudo, deve captar a obediência e a simpatia populares como condição de se manter no poder, e pode, inclusive, se quiser, eliminar as elites, uma vez que elas estão permanentemente lhe ameaçando ao poder e por estarem em menor número, não se contrapõem ao povo que aparentemente buscam, ou que pelo menos que buscam permanentemente governar, ok? E, aliás, é nesse sentido que o Maquiavel nos fala que a amizade do povo é o segredo do poder. Okay? Pode o príncipe, diz ele em relação a isso, conquistar o povo de vários modos, dos quais não se pode dar uma regra certa, pois variam segundo a situação. Por isso não abordaremos o assunto aqui. Concluirei somente que é necessário ao príncipe ter o povo como amigo. Caso contrário, não terá remédio na adversidade. Vejam só que interessante. É necessário ao príncipe ter o povo como base, como amigo, porque se ele precisar lá na frente, ele terá o auxílio do povo. Agora, se ele não soube captar o apoio popular, nas situações de perigo, de ameaça ao poder, ele exatamente não terá um apoio, uma escora nesse mesmo povo, por ele abandonado, por ele oprimido, portanto, perdendo o apoio popular. Então, o apoio popular é sempre o grande esteio do poder. Como ele diz aqui, a amizade do povo é o segredo do poder. Se tratar, porém, diz o Maquiavel, de um príncipe que se apoie no povo, que possa comandar e seja um homem de coragem, que não se deixe, na verdade, abater na adversidade, nem negligencie outras providências, que mobilize a maioria com seu ânimo e seu regime, jamais ficará desiludido com o povo e verá que lançou bons fundamentos. Então, vocês vejam, o príncipe que consegue captar o apoio, a simpatia, a obediência popular, vejam aqui na parte final, lançou bons fundamentos. É só o povo que impede as elites de massacrarem o príncipe, o governante, no caso. Então, por isso, então a consequência é que esse príncipe precisa ter no povo o seu grande eixo estrutural, o seu grande fundamento, a sua grande força política, digamos assim. E o Maquiavel continua, resumindo em breves termos, digo que da parte do conspirador só existem o medo, a inveja e o temor da punição que o aterrorizam. Enquanto para defender o príncipe, há a majestade do principado, as leis, a proteção dos amigos e do Estado. De forma que, com todas essas coisas somadas à estima popular, é impossível que alguém seja tão temerário para conspirar contra ele. Por outras palavras, pessoal, se o príncipe tem o apoio do povo, não vai ter ninguém que queira retirá-lo do poder, dar um golpe contra ele, porque o povo vai reagir e vai matar o golpista, digamos assim. Então, muito interessante, onde o governante tem o apoio,
da população em geral, não haverá golpe de Estado. Porque, normalmente, aquilo que um conspirador tem a temer antes da execução do mal, deve temer ainda mais após o delito, se tiver por inimigo o povo e não puder, por isso, esperar refúgio algum. Vejam só que interessante, se o príncipe tem o apoio do povo, como eu lhes dizia há poucos momentos, não há nenhum golpista que queira efetivamente destroná-lo, ou que tenha coragem em sentido estrito, porque sabe que por não ter o apoio popular, esse mesmo golpista perderá a luta e será, obviamente, justiçado. Por isso, como vocês veem aqui, o povo é, para Maquiavel, o esteio do poder. O povo é, repito, o esteio do poder. Concluo, portanto, diz o Maquiavel, que um príncipe deve ter em pouca conta as conspirações enquanto o povo lhe for favorável. Mas quando este se tornar seu inimigo ou lhe tiver ódio, deverá temer todas as coisas e todo o mundo. Vejam só que interessante. Enquanto o príncipe tiver o apoio do povo, ele não precisa ter medo de ninguém, de nenhum golpe, de nenhum golpista. Porém, no momento em que o príncipe perder o apoio do povo, ele pode se preparar que ele vai cair, que ele vai ser destronado, porque, de novo, é o povo que impede as elites e os golpistas de derrubarem o governante. E aí vejam, os estados organizados e os príncipes sábios têm aplicado toda a diligência, tanto em não exasperar os grandes, quanto em satisfazer o povo e fazê-lo contente. Porque esta é uma das principais funções que cabe ao príncipe, ou seja, integrar, aclimatar as elites, mas, sobretudo, pacificar e estabilizar o povo, garantindo, então, a obediência, a simpatia e a submissão deste para com o governante. O povo, vocês viram, é a garantia de que o governante mantenha hegemonia política ao longo do tempo. Perdendo esta garantia, perdeu, consequentemente, o poder. E é por isso que o Maquiavel vai usar agora essa metáfora fantástica em relação ao poder político escorado na vontade do povo, ou pelo menos no apoio popular. Vejam só, portanto, a melhor fortaleza que existe é não ser odiado pelo povo. Porque ainda que tenhas fortalezas, castelos, se o povo te odiar, elas não te salvarão, pois jamais faltam aos povos sublevados estrangeiros, ou seja, revoltados estrangeiros, revoltosos estrangeiros, que os auxiliem. Vejam só que interessante, o povo é a fortaleza do governo. Sem o povo, nenhuma fortaleza prática, nenhum castelo, nenhuma arma salvará o príncipe da perda do poder. Então, muito, muito interessante esse tipo de metáfora, ok? Então, vejam como consequência, o príncipe deve sempre fazer com que o povo tenha necessidade dele e do Estado. Então, o príncipe deve sempre se fazer necessário ao povo. O Estado deve sempre se fazer necessário ao povo. Vejam só que interessante. Por isso, um príncipe sábio deve encontrar um modo pelo qual seus cidadãos, sempre e em qualquer tempo, tenham necessidade do Estado e dele. Assim, eles sempre lhe serão fiéis. Ou seja, na medida em que o povo precisa permanentemente do governante, do Estado, em vários sentidos, direcionamento central, benesses, condições em termos de legislação, de políticas públicas, na medida em que é assim, o povo sempre estará obediente, submisso ao poder. Na medida em que o príncipe, ou o governante e o Estado não se fazem necessários ao povo, a consequência é exatamente que eles serão descartados, ok? E com isso, entramos em um ponto complementar a algo que nós já havíamos visto antes. Vocês lembram que antes nós estudamos que o governante deve ser meio homem, meio animal. E em termos de ser meio animal, ele deve ser raposa e leão ao mesmo tempo.
Agora vocês vejam que lá o Maquiavel disse uma questão muito interessante, que o governo das leis não é possível sem o governo da força. E que o governo da força e pela força não se mantém sem o governo das leis. Então, agora, nós voltamos a essa ideia de que a força, isto é, o poder repressivo, é uma das bases da solidificação, da manutenção do poder ao longo do tempo por parte do governante, porque ele impele a obediência. Lembrem que as pessoas, por mais que queiram o seu interesse acima de tudo, elas também têm medo da morte, da punição, do castigo, do sofrimento. E por isso, um governo forte também é um governo com boas armas. E aí vejam só, por isso, diz o Maquiavel, convém estar organizado de modo que quando não acreditarem mais, ou seja, quando a população não acreditar mais no governante, seja possível fazê-los crer à força. Moisés, Ciro, Teseu e Rômulo não teriam conseguido que suas constituições fossem obedecidas por tanto tempo se estivessem desarmados. Em nossos dias foi o que aconteceu ao Frei Girolamo Savonarola, que se arruinou com sua ordem nova a partir do momento em que a multidão começou a não acreditar nela, pois ele não dispunha de meios nem para manter firmes os que haviam acreditado, nem para fazer crer os descrentes. Então vocês vejam, boas leis precisam de boas armas. Elas só se manterão ao longo do tempo, as leis, a república, o governo, enfim, o principado, se houver boas armas. Sem armas, sem estabilidade. E, aliás, lembrem de novo daquela passagem que nós vimos logo antes e que nós vamos agora complementar. A estabilidade do Estado, do poder, do príncipe, do governante, depende da conjugação de boas leis e de boas armas. E aí vejam só, dissemos acima como é necessário a um príncipe ter bons fundamentos. Caso contrário, necessariamente se arruinará. Os principais fundamentos de todos os estados, tanto dos novos quanto dos velhos ou mistos, são boas leis e boas armas. Como não se podem ter boas leis onde não existem boas armas, e onde são boas as armas costumam ser boas as leis, deixarei de refletir sobre as leis e falarei sobre as armas. Eu acho fantástico essa observação de que onde existem boas armas, existem boas leis. E de onde não existem boas armas, também não se manterão, não se estabilizarão boas leis. Então vocês vejam sempre essa complementaridade entre boas leis e boas armas, mas também sempre a partir da perspectiva de que leis sem o aparato repressivo não são efetivas, nem sempre são boas, inclusive, e de que com um aparato repressivo sólido, as próprias leis acabam sendo boas, ou pelo menos impostas como boas. Ou, finalmente, se mantendo efetivas, vinculantes ao longo do tempo. Ok? E, finalmente, uma última observação, então, em relação ao Príncipe de Maquiavel, pelo menos naquelas suas partes mais iniciais. Eu tenho algumas questões muito periféricas posteriormente a isso, eu acho que dá para nós estudarmos também, mas finalmente, como uma das grandes ideias centrais do Príncipe como um todo, vejam, está a ideia de que o objetivo básico do governante é a guerra permanente contra o exterior, porque ela permite exatamente a solidificação de uma unidade nacional, da disciplina, da ordem e da obediência em torno ao governante. E aí, o Maquiavel nos diz, deve, portanto, o governante, no caso, não ter outro objetivo, nem outro pensamento, nem tomar como arte sua coisa alguma que não seja a guerra, sua ordem e disciplina. Porque esta é a única arte que compete a quem comanda. Então, vocês vejam sempre essa ideia de um governo militarizado, repressivo interna e principalmente externamente. É de tanta virtude, ou seja, virtude, sabedoria política, que não só mantém aqueles que já nasceram príncipes,
como também, muitas vezes, permite que homens de condição privada ascendam ao principado. Inversamente, vê-se que os príncipes que pensam mais em refinamento do que nas armas perdem o seu estado. A primeira razão que te leva a perder teu estado é negligenciar esta arte. E a razão que te faz conquistá-lo é ser versado nela. Então vocês vejam, o príncipe guerreiro conquista estados e mantém unidade interna, disciplina, ordem internas, e o príncipe que não se preocupa com a guerra, que não tem um espírito guerreiro, perde o seu estado, perde o seu poder. E aliás, é nesse sentido que eu chamo a atenção aqui nessa afirmação do poder como guerra permanente, como simplificação da realidade, como criação, fomento e enfrentamento de adversários. Aliás, essa ideia da guerra permanente que é própria, por exemplo, a esse líder político da República Romana, o Flávio Vegésio, ainda quando, no caso de Roma, da existência de Roma enquanto império, mas nesse caso como república senatorial, né, que era o seu ditado, que, aliás, nós temos, inclusive, ainda hoje, tem até uma música dos Engenheiros do Havaí, ou tem até uma marca de cartucho, se eu não me engano, de armas, que se chama Parabellum, né? Mas é esse ditado do Flávio Vegésio, se vis pacem, parabellum, ou seja, se queres paz, prepara-te para a guerra, se queres unidade interna, disciplina, ordem, prepara-te para a guerra externa, digamos assim, né? Então, nós temos aqui, como eles diziam, a simplificação da realidade pelo governante. Existe o poder e existem os adversários, existe o amigo e existe o inimigo, né? Se bem que em Maquiavel essa questão do amigo é muito relativa, no caso, né? Porque, de fato, todos aqui estão permanentemente numa situação de busca, luta pelo poder. E, finalmente, então, nós temos nessa passagem anterior, complementada com as explicações agora, em particular com essa máxima latina, se vis pacem, parabellum, se queres paz, prepara para a guerra, nós temos agora, então, também a simplificação da atitude política, que é a guerra, a morte, o enfrentamento direto, permanente e misericórdia, o medo, inclusive, em muitas situações, ok? Como eu disse, são tópicos bem periféricos os demais. Nós podemos ficar exatamente com esses que são os mais interessantes, os mais importantes para nós entendermos, como eu venho lhes dizendo, a posição política de Maquiavel. Qual é, repito mais uma vez, a posição política de Maquiavel? Ela se chama realismo político. Okay? E o realismo político, ele é contrário, contraposto a isso que eu chamei a atenção para vocês na aula anterior e na aula de hoje. Ele é contrário ao quê? Ao normativismo político, à utopia política, ok? Quem que são, das teorias que nós estudamos até hoje, na nossa disciplina de Filosofia Política 1, no caso Platão, Aristóteles e Santo Tomás de Aquino, quais desses são normativistas ou utópicos, digamos assim? Todos eles, ok? Tanto Platão quanto Aristóteles e Santo Tomás de Aquino acreditam que a política, repito, lembrem sempre isso, é um meio para um fim, ela é um instrumento para a construção da justiça, da paz, do bem comum, ok? E por isso, ela precisa se utilizar de bases morais, bases científicas, na verdade é o que nós estamos falando até agora. O objetivo de Platão, Aristóteles e Santo Tomás de Aquino é dar um embasamento científico, normativo, moral às instituições públicas, ao poder público, à política, ok? Então, se o objetivo da política é garantir a justiça, ela deve se utilizar de meios justos. Isso é normativismo político, utopia política. No duplo aspecto, realizar a justiça, o bem comum, utilizar-se de mecanismos, instrumentos e práticas justos, ok? Muito bem. É por isso que, se nós pensarmos no Código de Direito, no devido processo legal, no processo penal, a decisão só é justa se os procedimentos de construção e de avaliação do processo penal são justos. Se não são, a decisão é invalidada também, mesmo que tenha a suposta consistência, mas os meios que se utilizou para construir a decisão são injustos, logo o resultado é injusto. É a mesma lógica da política, do normativismo político, do
do utopismo político que eu lhes falei, no caso em Platão, Aristóteles e Santo Tomás de Aquino. O objetivo da política é a realização da justiça, do bem comum, da paz social. Mas para isso ela precisa também de meios justos, para que de fato consiga realizar esse fim justo. Maquiavel diz, e isso é o realismo político, ok, que eu estou lhes falando. O objetivo da política é a manutenção ao longo do tempo do poder. O governante, o Estado, tem por objetivo se manter indefinidamente em termos de hegemonia interna e externa. Para isso, a política não pode ser enquadrada por uma perspectiva de normativismo político ou de utopismo político. Porque manter hegemonia ao longo do tempo implica, primeiro, em que a política seja fim em si mesmo e não meio para algo mais. Ela é fim em si mesmo, ok? Se quer governar, se quer manter um Estado para que ele se perpetue em termos do mando. Em segundo lugar, a política, enquanto fim em si mesmo, implica exatamente na capacidade de enfrentar os diferentes desafios sociais, que são desafios em torno a uma natureza humana má, em termos de competição pelo poder, de luta permanente em torno ao poder, em torno à hegemonia política. Por isso mesmo, o poder não deve estar adscrito, subordinado a valores morais, e, na verdade, deve ser capaz de, sempre que necessário, violar poderes morais. Então, vocês lembram que eu lhes disse antes, eu chamei a atenção antes para a diferença entre uma perspectiva moral, uma perspectiva imoral e uma perspectiva amoral. E com isso eu vou concluir a aula exatamente em torno a esses três tópicos. Vejam que a perspectiva moral implica em que as nossas ações cotidianas, como sujeitos, como grupos, como instituições, tenham sempre de seguir critérios objetivos com caráter universalista e que tenham essa condição normativa, de certo, de certeza, de correção. O imoral, nesse sentido, significa a violação desses critérios de correção que são afirmados previamente com uma base referencial enquadradora das diferentes situações cotidianas, sejam elas consideradas morais, sejam elas consideradas imorais. O amoral significa que não existe uma base normativa, uma base moral que regule as nossas ações cotidianas. E vejam que o realismo político de Maquiavel, ele quer assumir, ele insiste em que a política não tem nada de moral nem de imoral. Ela é uma esfera amoral. É uma competição pelo poder enquanto fim em si mesmo. E factualmente, é exatamente isso que ele quer chamar a atenção. A política é exatamente amoral. Nós não podemos julgar a política por se aproximar mais ou menos de uma utopia política, de um ideal político. Julgar a política equivale a perceber se os governos histórico-políticos, os governos práticos, tiveram sucesso ou não ao longo do tempo e o quanto de sucesso tiveram. Porque se eles tiveram, e na intensidade que tiveram, foram governos legítimos e viáveis. Mais uma vez, por quê? Porque o objetivo é conquistar e manter o poder. É esse o sentido, então, do realismo político inaugurado por Maquiavel, vejam muito bem, e que se coloca como um paradigma político alternativo ao normativismo político, ao utopismo político que com Platão, Aristóteles e, por exemplo, Santo Agostinho, que nós não estudamos aqui, Santo Tomás de Aquino, que sim, nós estudamos, manteve-se como hegemônico até o século XV, digamos, inconteste, praticamente 2000 anos de hegemonia inconteste em termos político-normativos, em termos morais. E nesse sentido, Maquiavel, mais uma vez por isso que está no top 3 ou top 4 de pensadores políticos, de livros, Maquiavel e o Príncipe, portanto, respectivamente, top 4 em termos de pensadores e livros. Por isso que Maquiavel e o Príncipe, repito, são obras absolutamente referenciais para nós compreendermos a constituição do pensamento político ocidental, mas em muitas situações, porque isso também é permitido, por óbvio, fazermos interpretações da nossa realpolitik, da nossa política cotidiana, corriqueira, em termos de esfera pública, institucional, partidária, ou mesmo, em muitas situações, das próprias relações sociais, ok? Obrigado por vocês terem me acompanhado até aqui, espero que tenha sido instrutivo. Na nossa próxima aula, nós começaremos a leitura do Leviatã de Hobbes, e então agora, adentrando especificamente numa concepção política moderna
em termos de correlação de direitos naturais, Estado de Direito e, portanto, poder juridificado, centralizado no Estado, nas instituições públicas, ok? Um grande abraço a todos. Como eu lhes disse, eu vou colocar esse vídeo no meu canal do YouTube para que todos vocês possam ter acesso e revisar as nossas aulas sempre que possível, ok? Até mais. Se cuidem.